coração. E como Jesus ama teu irmão, quebra o gelo do teu coração. E como Jesus ama teu irmão, que bom. Fiquei amarrado na cadeira, é mole. Só acontece comigo. Substituir é sempre difícil, né? Ainda mais meu amigo Beto, lá de São Pedro, que teve um contratempo e não pôde estar presente. E me pediu que fizesse isso, passei para a direção da casa e acharam por bem colocar essa palestra. Palestra essa que está feita, foi apresentada pela primeira vez no dia 21 de dezembro do ano passado. Falar na casa da gente é sempre bom, né? Que a gente vê pessoas que convivem conosco todos os dias. E também há pessoas de primeira vez. Tem alguém de primeira vez aqui? Tem? Pelo menos um. Tem alguém aqui que nunca assistiu uma palestra espírita? Não, né? Que bom. O neófito é sempre mais difícil a gente falar, né, para eles. E tendo pessoas já que tenham contato, né, com as palestras espíritas, a gente pode aprofundar um pouquinho. Então, nosso tema, profecias, mitos e verdades. Logo que surgiu aquele boato acerca das profecias maias, acerca do fim do mundo, estávamos eu e minha esposa aqui no Trabalhadores de Jesus, assistindo a uma palestra, e surgiu isso aí, esse boato. E cada um começou a se questionar o que gostaria de estar fazendo nesse dia, 21 de dezembro de 2012, a data dita pelo calendário maia, pelos intérpretes, maus intérpretes do calendário maia, de que seria o fim do mundo. Então eu falei para ela, eu gostaria de estar fazendo uma palestra nesse dia. E não havia a menor, assim, não tinha convite, isso cairia numa sexta-feira, mas indo para o Rio de Janeiro também com ela, no meio do caminho nos liga uma companheira do Amor e Caridade, aqui de Cabo Frio, nos convidando para fazermos essa palestra, né? Uma palestra nesse dia. Então esse tema foi até eu que sugeri, profecias, mitos e verdades, porque abordaríamos o assunto falsos profetas, abordado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Não seria sob medida. E fizemos essa pesquisa basicamente sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e pesquisamos também sobre os falsos profetas da atualidade. Nós vivemos numa cidade pequena. Os boatos às vezes correm, né, com uma rapidez tremenda, mas a cidade pequena nos traz também alguma saudade do momento em que éramos conhecidos pelo nome das nossas famílias, né? Aí falava, Sirene, qual era o nome do seu pai, Sirene? Ovídio. Alguma vez na sua vida você já foi chamada de Sirene de Ovídio? Com certeza, porque é comum nas cidades do interior. Eu, Paulo Jorge, já fui chamado como Paulo Jorge de Falinho, que Falinho era o apelido do meu pai, Paulo Jorge Falinho. Que, por sua vez, era chamado Falinho de Chico Chumbinho, que era o nome do meu avô. Não é? Não é estranho? E assim as pessoas iam se conhecendo. Quando falava o nome de uma pessoa, às vezes um nome comum, a gente fazia referência ao pai. É comum também, a gente no interior ainda falar Paulo Jorge de quem? Paulo Jorge da Rose. Né? Porque como se eu fosse propriedade da minha esposa. Não sou, nós somos parceiros. Como também falar a Rose do Paulo é errado também, porque nós somos parceiros e não um proprietário do outro. Outras vezes, a gente também era conhecido pelo nome da cidade, né? Jesus era conhecido como Jesus de Nazaré. Francisco de Assis não era à toa, porque nasceu numa cidade chamada Assis. E assim por diante. E aqui também as pessoas eram conhecidas. Fulano da Iguaba Grande, né? Fulano de São Pedro da Aldeia. Beto Correia de São Pedro. Até hoje a gente costuma referenciar. E o tempo vai passando, as culturas vão se misturando.
E nós vamos perdendo essa característica interiorana, mas ao mesmo tempo que nos aproxima muito, pois nos torna de fato irmãos, pessoas conhecidas. Bom, eu não pude ser conhecido pelo nome da cidade, né, Paulo Jorge, do local onde eu nasci, porque era um localzinho do interior, o nome não era muito propício, e então eu fui conhecido pelo nome do meu pai. Mas isso a gente vai perdendo ao longo das vidas. Mas o que isso tem a ver com o nosso tema? Profecias, mitos e verdades. Ora, tem tudo a ver. Tem tudo a ver porque lá na frente, no desdobramento, a gente vai ver como surgem e como somem civilizações. A gente falará um pouquinho dos maias, superficialmente. A gente não está aqui para falar essencialmente dos maias ou de nenhum povo antigo. Mas a gente vai abordar porque o tema solicita que façamos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, já mencionamos, haverá falsos cristos e falsos profetas. No rodapé, eu sempre coloco a referência, para que as pessoas não vejam, não pensem que isso saiu da cabeça da gente. Isso está tudo ali, apenas pincei algumas coisas mais interessantes, uns assuntos que sejam chaves para a gente poder discutir. Então, no item 1, nos traz ali as palavras de Jesus sob a interpretação atribuída a Lucas, né? No capítulo 6, versículos de 43 a 45. E nos diz ele: a árvore que produz maus frutos não é a árvore que produz bons frutos, não é boa. E a árvore que produz bons frutos não é má. Ou seja, se produz maus frutos, não pode ser boa. E a que produz bons frutos não pode ser má. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Ora, gente, então conhecemos uma árvore, se é boa ou não, pelos frutos que ela nos apresenta. Lembro-me das épocas lá no interior da minha cidadezinha, onde fazíamos aquelas incursões pelo mato, às vezes nos perdíamos, acabava o lanchinho que tínhamos levado e a gente procurava um fruto para comer. Não conhecíamos alguns daqueles frutos silvestres, e procurávamos por aqueles frutos roídos, né? Porque se o fruto tinha sido roído, a árvore possuía fruto roído, obviamente foi um animal que roeu, e então o fruto não estaria envenenado, a menos que aquele animal estivesse caído ao pé da árvore, coisa que não é absolutamente possível, porque o instinto não os deixa, né, comerem um fruto ruim. Então eles sabem pelo instinto qual fruto é ruim, qual fruto é bom. E nós comíamos aquele ruidinho para garantir, né, a sobrevivência até chegar em casa. E era assim se procede, né, quando a gente precisa se alimentar no meio de uma árvore. Procure aqueles frutos roídos, porque a gente sabe que dali vem de uma boa árvore, é um bom fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. Óbvio, né? Um espinheiro não se acha ali figos, né? E uvas em sarças se acha? Também não se acha. O que são sarças? Também é um arbusto que dá num local seco. Observemos que Moisés, o primeiro contato relatado por ele, que ele teve com Deus, foi uma sarça, né, incandescente, que encandecia, mas não se consumia, né? Uma sarça, um arbusto que não dá frutos também, nasce nas regiões mais secas. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira-as, mas do mau tesouro do seu coração, porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Quando a gente fala alguma coisa, expõe alguma coisa, se for ela uma coisa boa, indica que nós estamos com um sentimento bom no nosso interior, nosso coração está bem habitado, estamos ali assessorados pelos bons espíritos. Se nós falamos besteiras, né, certamente não estamos com o nosso interior, né, direitinho, saneado. Nós precisamos dar uma cuidada no nosso interior. Então a boca manifesta, né, o que está cheio o coração, né? Logicamente, isso aqui Jesus falava por metáforas, né? Dava exemplos assim genéricos, e a gente tem que colocar esses exemplos como metáforas. Guardai-vos dos falsos profetas, no informa o item 2, que vêm ter convosco cobertos de pele de ovelha, e que por dentro são lobos rapaces. Ou seja,
embora apresentem peles de ovelhas, dóceis por fora, por dentro são lobos, rapaces, afoitos, doidos para devorar, para passar a perna na gente, né? Conhecê-lo-eis pelos seus frutos. Olha só mais uma vez a referência aos frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças, trocaram os frutos, né, aqui, mas não se pode colher um bom fruto de uma árvore. Assim toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus e uma árvore má não pode produzir frutos bons, né? Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis, pois, pelos seus frutos. Uma linguagem figurada, né? Que nos informada por Mateus, relatando as palavras de Jesus, né? E diz aqui que toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Para nós, espíritas, seremos reprovados na encarnação em alguma prova e teremos que repetir essa prova, não é? Não representa necessariamente fogo, né? Da maneira que nós conhecemos, né? Mas diz aqui que as coisas boas, né, nascem, as obras boas nascem de pessoas boas, né? Trocando em miúdos. 2 evangelistas falando a mesma coisa com palavras ligeiramente diferentes. Tende cuidado para que alguém não vos seduza, no item 3, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Ou seja, Jesus já anunciava que muitas pessoas viriam, né, falando em nome dele, anunciando que era ele, e seduzirão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas, porque abundará a iniquidade, ou seja, a desigualdade. A caridade de muitos esfriará. A pessoa, quando vê desigualdade demais, esfria até na sua obra, né, na caridade. Jesus já previa isso. Mas aquele que perseverar até o fim se salvará. E o que é se salvar? É melhorar a si mesmo, é tornar-se uma pessoa melhor. E tornando-nos pessoas melhores, tornaremos melhor o nosso ambiente e por conseguinte também o mundo inteiro, né? Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente, porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. Quem são esses escolhidos? São aqueles a quem a obra de Jesus já tocou. Mas até esses, previne o próprio Jesus, serão capazes de se deixar influenciar por esses falsos profetas, examinando assim de uma visão mais exterior, não se aprofundando para avaliar se aquele fruto nasceu de uma boa árvore, né? Isso aí tem relatos de Marcos e de Mateus também, né? Vários versículos dele sintetizados aí. O item 4 deste mesmo capítulo, do capítulo 21, nos informa sobre a missão dos profetas. E aí nós escolhemos aqui uma frase que nos informa o que é de fato um profeta. Disse de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Olha só, então, profeta não é aquele que vai predizer o futuro, aquele que adivinha as cartas, aquele que profetiza, vai acontecer algo ali na frente, seria aquele somente? Nos informa os Espíritos que não. Todo aquele que tem a missão de revelar aos homens, ou seja, instruir as pessoas das coisas que ele já aprendeu, é tido como profeta, né? Poderia se enquadrar como profeta. Pode, pois, um homem ser profeta sem fazer predições. Então, profeta não é aquele que faz predições. Aquele pode ser um profeta? Pode também. Mas profeta essencialmente não é aquele que faz predições, e sim aquele que auxilia o seu irmão, que estende a mão para o seu irmão, aquele que pega a luz
e coloca sobre o candelabro, né? O velador, para que ilumine a todos, e não sob o alqueire, o esconde, encobre aquela luz para que os outros não tenham acesso a elas. Existem essas pessoas, a gente está falando aqui a luz como conhecimento, mas existem aquelas pessoas que pegam a luz e colocam num local bem escondidinho, que só as ilumine? Tem. São esses os falsos profetas que a gente já vai abordar. O item 5, prodígios dos falsos profetas. Deixa eu olhar o relógio, né? Esse relógio fica de olho na gente, né? Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios. Olha só, esse item 5 nos alerta sobre esses prodígios. O que são de fato esses prodígios e o que podem esses prodígios fazer conosco? Coisas de espantar, a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Nós já falamos nisso. Vamos dar uma destrinchadazinha no que pode ser isso. O que são prodígios e milagres? Prodígios e milagres, na acepção teológica, né, o conceito teológico, a interpretação da teologia, são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza. Ora, tem os fenômenos naturais. O raio, por exemplo, né, os raios numa tempestade são fenômenos naturais. O vento é um fenômeno natural. Ou seja, temos muitos e muitos fenômenos naturais. Mas, em dado momento, quando o desconhecimento era grande na população, esses mesmos fenômenos já foram tomados como coisas absurdas, fora das leis de Deus, a ponto de serem chamados de verdadeiros deuses, né? O trovão como um deus, né? O raio como um deus, e aí por diante, pelos povos mais primitivos, por puro desconhecimento, né? E conclui, em todos os tempos, homens houve que exploraram, em proveito das suas ambições, as ambições desses próprios homens, de seus interesses e dos seus anseios de dominação, certos conhecimentos que possuíam, a fim de alcançarem o prestígio de um pseudo-poder sobre-humano ou de uma pretendida missão divina. Mas há aqueles que se dizem enviados de Deus, explorando alguma coisa só de seu conhecimento, algo científico, por exemplo? Havia na antiguidade aqueles, né, os pajés das tribos, logo que conheceram a pólvora, queimavam pólvora, né, para impressionar aqueles que não conheciam a pólvora. Lembremos que a história de Caramuru, né, um imigrante português, que quando abateu uma ave com a sua espingarda, né, aqui no Brasil, quando chegaram os portugueses, foi tomado como um deus, né? Caramuru, né? Tomado como um deus. Os índios o denominaram Caramuru, dado ao barulho, né, como se fosse um trovão. Bom, então, quando não se conhecem, essas coisas da natureza, elas são tomadas como coisas excepcionais. Aí paramos para refletir um pouquinho. Quando nós estudamos a tabela periódica, era desse tamaninho, descobriu-se outros elementos químicos, né? Para a gente decorar aquela tabela daquele tamaninho, onde ali tinham representados os metais, gases e aí por diante, né? Coisa que até já esqueci, porque já faz muito tempo. Era difícil a beça de decorar aquilo, número atômico, peso atômico. E hoje em dia, se observarmos, já descobriu-se mais elementos anexados àquela tabela. Ora, esses elementos já não existiam? Certamente existiam, só que o homem não tinha conhecimento suficiente para manipular esses elementos. E uma vez que adquiriu esses conhecimentos, ele pode manipular. Especula-se, fala-se muito, os noticiários não deixam de abordar as evoluções da genética. Ora, mas esses genes não estavam já todos ali? Estavam, faltava ao homem tecnologia para manipular esses genes e usar essa genética em prol do próprio ser humano.
O grande problema está, e estava ali na antiguidade, relatado no Evangelho, no avanço moral, que nem sempre, aliás, quase nunca acompanha o avanço intelectual. Então o homem avança exponencialmente, né? A parte intelectual, porém a parte moral é uma curva tímida, muito abaixo daquela. Bom, vamos avançar um pouquinho mais. Quem dera se fosse tudo a um só tempo, né? Se o homem moralmente também evoluísse na mesma velocidade. E nos informa ali, não creais em todos os espíritos. Não peçais ao espiritismo prodígios, né? Ou seja, essas coisas espantosas, nem milagres, porquanto ele formalmente declara que não opera. Gente, isso é muito comum ainda nos dias de hoje. Aquelas pessoas que desconhecem o espiritismo, né? E que conhecem simplesmente de ouvirem falar. Aquele que escutou o canto do galo, mas não sabe nem aonde, mas já está repetindo, e às vezes repete coisas que não conhece muito bem. Trazem pessoas às casas espíritas querendo que aqui aconteçam verdadeiros milagres. Aquele que vem em busca de uma cura, por exemplo, nas casas que têm tratamento de cura, querem como que num passe de mágica, chegarem e num passe de mágica saírem daqui curados. O famoso levanta e anda, né? Quando na realidade esse processo, esse milagre assim não existe. Ah, mas não existe a cura? Existe a cura. E Jesus mesmo já falava que a fé havia curado aqueles que o procuraram. Né? E essa coisa é uma coisa que não é milagre. É uma manipulação das leis naturais. E ocorre naquele que vem buscar a cura, no doente, né, como naqueles que estão envolvidos com esse processo de cura. Mas nada disso, né, deixa de ser a manipulação das leis naturais. Nenhuma lei é quebrada. E muitos saem das casas espíritas desiludidos, achando ali o pessoal é muito fraco. Eu tomei um passe e nem me senti melhor. Ora, tomou um passe, mas saiu falando da vida dos outros, né? Foi fazer as mesmas coisas que os outros faziam, né? A mesma coisa que sempre fizera antes. Então, obviamente, não virá melhora nenhuma, porque esses milagres, esses prodígios, nos informam o espiritismo que não existem. O que existe simplesmente são as leis naturais, né, que existem por toda parte, e Deus não as criaria para serem quebradas por nós, seres humanos, inferiores a Ele. Se Ele próprio não as quebra, como nós poderíamos quebrar, né, uma lei divina? Não podemos quebrar, não temos essa autonomia, e quem diz que quebra, mente, porque não existe isso, tá? Aí pesquisamos sobre alguns falsos profetas da modernidade. Não estamos aqui absolutamente para denegrir a imagem de ninguém, e a gente deixa bem claro que isso aqui é apenas expositivo. Isso são coisas que estão na mídia, que foram anunciadas, a referência está sempre no rodapé, é público, e eu aconselho sinceramente que quem esteja ouvindo, tanto aqui quanto de casa, através, né, da internet, que pesquisem mais, pesquisem profundamente, porque isso aí está na mídia à disposição de todos. E sempre que aparecer um link para alguma coisa, eu avisarei, não é? E de modo que facilite a pesquisa dos senhores e senhoras. Então, pesquisando sobre os falsos profetas, lembro de é aquele ali, o famoso Reverendo Moon. Reverendo Moon, vamos ver aqui, nasceu em 25 de fevereiro de 1920 e desencarna no ano passado, em 2012, né? No dia 3 de setembro de 2012. Viveu bem o moço, né? Viveu bem. Bom, o Reverendo Moon foi um controverso líder religioso sul-coreano, né? Ou seja, da Coreia do Sul. Fundador da Igreja da Unificação, ele mesmo deu esse nome, Igreja da Unificação. Controlava um bilionário conglomerado de empresas nas áreas de comunicação,
né, não se contentava simplesmente com o lado espiritual. Ele queria também o lado material, né? Tomou o gostinho pelo lado material, ou seja, controlava a indústria automobilística, tem ali o nome dela, remédios, turismo, publicidade, um verdadeiro grupo de empresas de publicidade e outros também. Mas o que fez esse moço, qual era, né, a missão dele, segundo ele, né? Segundo ele, Deus criou Adão e Eva para serem perfeitos. Mas Adão cometeu um pecado e falhou. Nós conhecemos a história da criação, né, relatada por Moisés, no livro dele, a Gênese, que é o primeiro do Antigo Testamento, são 5 livros de Moisés, e na Gênesis fala do processo criacionista, onde cria Adão do barro e depois cria a mulher da costela, uma história assim, né, simbólica. Mas fala que Adão foi criado perfeito, mas cometeu um pecado, nasceu para ser perfeito, cometeu um pecado e falhou. Mas qual era a missão de Adão, segundo o reverendo Moon? Adão veio ao mundo para procriar. Ora, para procriar, mas sabemos que Adão teve 2 filhos, né? Abel e Caim, e um ainda mata o outro, né? Caim mata Abel. Então, o reverendo Moon achou que Adão era fraquinho nesse quesito de procriação, sabe? Não deu muito certo, não. Então, Deus mandou Jesus, veio Jesus para casar e gerar filhos perfeitos, mas fracassou antes e morreu na cruz, segundo o reverendo Moon, tá, gente? Segundo as ideias dele. Que Jesus também veio para procriar. Mas Jesus, a missão que ele descobriu era outra, era a missão de trazer a boa nova, de trazer o amor ao coração dos homens. E no quesito procriação, Jesus também falhou. Então, quem Deus manda para assumir o lugar desses 2 que falharam? Mandou o próprio, o reverendo Moon. Moon se diz o escolhido para continuar a geração de filhos perfeitos. Filhos perfeitos. Voltamos aqui ao início lá. Uma árvore pode dar bons frutos? Para a gente pensar em casa. Possui milhões de adeptos no mundo inteiro, ele, até hoje, tá? Milhões de adeptos, né? Faz com que pessoas invistam muito dinheiro em seu império, né? Ou seja, ele veio para suprir a falha de Jesus, olha só que pretensão, e a falha, né, do próprio Adão. Bom, deixemos o reverendo Moon de lado, vocês pesquisem em casa, o link está ali, eu deixo também no final, eu deixo um link do meu site, e ali eu vou deixar essa apresentação com todos os links para que qualquer um possa clicar e simplesmente acessar os filmes, as reportagens, todo o material que eu usei para pesquisa. Passemos ao próximo. Apolo Kiboloi, filipino. Olha o moço, começou sua carreira como pastor pentecostal, né? A igreja pentecostal, muito conceituada, né? Com uma obra magnífica no mundo, né? E ele começou como pastor. Mas logo após uma revelação, ou seja, Deus revelou a ele que ele era o Messias. Ele era o Messias. Gente, aqui nessa pesquisa eu só coloquei pessoas que se diziam passar por Jesus, tá? Ou que eram nomeados para a sequência de Jesus. Eu não botei nenhum líder religioso que prega, né, o Jesus, as obras de Jesus, nada disso. E a gente não está aqui para falar de religião de ninguém, tá? Então se declarou Messias, fundou o reino de Jesus Cristo. Kingdom of Jesus Christ, nome acima de todo nome. 1985, parece que foi ontem, 27 anos, né? 1985. Seus programas de televisão são transmitidos mundialmente para os Estados Unidos, Ásia e Oceania. Estou olhando ali, não é nenhuma revelação, não, é simplesmente o relógio que está ali me olhando também. Bom, a gente imagina, na modernidade, quando ligamos a televisão ou ligamos o rádio FM, a
quantidade de programas religiosos das mais diversas religiões, né? A gente imagina, a gente já percebe o potencial de comunicação que há por trás disso. Todos sabem. Multiplique isso por 10 ou por 20, é o potencial desse moço aqui. É uma grande rede de televisão exportando programas para o mundo inteiro. E isso lá das Filipinas, que é um país, né, relativamente pouco expressivo em termos de tecnologia, né, em termos, né, de economia, mas ele, de lá e para o mundo inteiro, coloca a sua doutrina, né, para a Ásia, Oceania e para aqui também, parte ocidental. Olha o que ele informa: todos têm que colaborar com o reino doando pelo menos um peso filipino. Não é grande coisa o peso filipino, é desvalorizado diante do dólar. Já que tem, isso por dia, tá, gente? Já que tem 6 milhões de adeptos, obviamente terá 6 milhões de pesos filipinos diariamente. Algo em torno de 135 mil dólares. Gente, ali embaixo tem a referência. National Geographic. Falsos Profetas chama-se esse programa da Natgel, canal Natgel né, tem na Sky, tem outras operadoras também. Né, esse programa ainda está lá, de vez em quando reprisa. Quem puder assistir, assiste. Isso aí são palavras dele, eu copiei do diálogo dele, entendeu? Dizendo que 6 milhões de pesos ele tem lá na Filipina diariamente. 6 milhões, né? E isso faz com que ele manipule um comércio muito grande. E o Jesus de antigamente, a gente sabia que ele andava a pé, né, pelas trilhas, quando muito montado num burrico, né, foi quando ele chegou a Jerusalém, né, a única vez que a gente tem o relato de Jesus em alguma montaria, foi esta. Mas esse moço também anda numa montaria, a montaria dele é um helicóptero. Mas não é um helicóptero qualquer, é o helicóptero de Deus, que eles chamam helicóptero de Deus. É um todo aparamentado e ele de helicóptero se desloca daqui para lá pelo seu reino todo. Então, falsos profetas, vamos deixar, Senhor, Quibolói de lado, né? Mas vocês certamente ouvirão falar dele ou já ouviram. Temos o Serguei Anatol Yevich Torop. Esse senhor, ele é conhecido como Jesus da Sibéria, mas é mais conhecido como Vissarion, né? Todos os chamam de Vissarion. Ex-oficial do Exército Vermelho, da antiga União Soviética. Após perder o emprego, porque ele durante a Guerra Fria dos Estados Unidos, né, contra a União Soviética, ele era do Exército Vermelho, espião do Exército Vermelho, né, soldado. Mas a União Soviética se desfez, né, em várias repúblicas, abriu, né, suas fronteiras, e ele perdeu o emprego. Né, e após perder o emprego, disse ter recebido uma revelação especial dizendo ser Jesus Cristo retornado. Ele se achava o próprio Jesus Cristo retornado. Em 1991, fundou a Igreja do Velho Testamento, com sede na Morada do Amanhecer, um local que ele chamou de Morada do Amanhecer. Possui cerca de 30 vilas na sua periferia, abrigando cerca de 4 mil membros. Ou seja, é um local de difícil acesso, bonito, arborizado, árvores maravilhosas. Ele criou uma vila ali. E em volta dessa vila, pessoas que queriam conhecê-lo, viver com ele, fundaram ali algumas aldeias, 30 vilas. Nos informa o vídeo, naquela periferia. Muitos deixam tudo, vendem suas coisas, é exemplo de um que também tem nesse vídeo, um caso lá, um senhor, se não me engano, inglês, vendeu tudo o que tinha, migrou para uma dessas vilas na esperança de trocar uma palavrinha com esse moço. Esse moço tomou o aspecto assim, físico de Jesus, né? Um Jesus muito ocidental, né? De olhos azuis e tal, né? Com um sorriso bonito, podia até fazer propaganda de dentifrício, mas ele não, ele queria simplesmente dar aquele ar sereno, tranquilo. E quando ele surge para falar para o seu público, ele surge geralmente dentro de um nevoeiro e sai assim, naquela coisa serena, pisando mansamente, fala com palavras mansas, suaves. Esse senhor, numa dessa, depois de muito tentar, já estava quase desistindo, quando ele ouve o discurso, coloca
os problemas dele, dizendo que ele tinha vendido tudo em busca de paz, mas que ele chegara ali e não conseguira aquela paz que ele tanto almejava. Então, o Vissarion lhe fala alguma coisa muito genérica, uma coisinha super genérica, tipo assim, meu filho, a paz não é desse mundo. Algo assim, simples, uma frase simplesmente. E aquele moço sai dali, né, maravilhado, achando que recebeu tudo pelo simples contato, por uma simples frase, assim, uma frase genérica, que se aplicaria a qualquer situação. Então, assim, esse moço cativa as pessoas que o seguem e diz que não é Deus, mas é a palavra de Deus. E também faz coisa boa. Algumas dessas pessoas fazem coisas boas também. O grande problema está neles assumirem a identidade de alguém que definitivamente eles não representam, não é aquela pessoa. Então, seus seguidores observam regras muito restritivas. São vegetarianos, né? E vícios como tabagismo, consumo alcoólico não são permitidos, além de ignorarem o uso do dinheiro, né? Ou seja, eles ignoram o uso do dinheiro, mas lá dentro movimenta o dinheiro, porque para manter aquilo tudo, energia elétrica e uma série de coisas na comunidade, precisa do dinheiro. O grupo tem como objetivo unir todas as religiões da terra. É o objetivo desse moço aí, diz ele que ele veio com a missão de unir todas as religiões da terra, todas, as cristãs e as não cristãs. Ora, dentre as próprias cristãs já há discórdia, há brigas entre elas mesmas, né? As não cristãs também, outras tantas brigas. Imaginem juntar tudo, né? É uma pretensão realmente grande. Mas de uma maneira ou de outra, ele também promove o bem para aquela comunidade lá, mesmo com todo engano dele. Um outro falso profeta, David Scheller. Esse aí, coitado, deu pena. Porque enquanto os outros que se diziam ser Jesus, né, eram ricos, né, pregavam a pobreza, mas eram ricos, andavam de helicóptero, o outro, né, tinha uma vida, uma região privilegiada, enfim, esse aí não tinha onde cair morto, um Jesus que não tinha de fato onde cair morto, né? Ex-soldado do serviço secreto britânico, ou seja, esse moço também já teve emprego, né? Era espião do serviço secreto britânico, e afirma que em 2007, Jesus lhe disse que ele era o novo Messias. Jesus transfere o seu mandato para esse moço aqui. E diz que agora, a partir de agora, você é o Messias e não mais eu. Né? Olha só o que ele nos diz. Desde então passou a viver como pobre, mas antes desse último item aqui, vou contar um pouquinho mais do que eu vi no vídeo. Ele teve essa revelação, depois foi preso 2 vezes. Foi na prisão que ele teve essa revelação. Ele tornou-se pobre na prisão, né? Perdeu o emprego, perdeu tudo. Passou a viver como pobre, andando muitas vezes até descalço. Isso é verdade. Ora, gente, eu vi um vídeo dele na Inglaterra, um frio danado, porque dava para ver pela roupa que estavam usando as outras pessoas. Ele também estava com casaco e tudo, mas descalço, devia estar com frio realmente grande. Andando muitas vezes até descalço para simbolizar a pobreza verdadeira do Messias. Ou seja, ele queria alguma característica que o lembrasse que ele era Jesus. Ele não tem seguidores, é um Messias sem seguidores, porque não quer ganhar dinheiro com isso. Até que isso é nobre, não quer ganhar dinheiro com isso. Mas diz que seus seguidores seriam bem-vindos. Ele não tem, mas quer ter, né? É o mais pobre de todos os Cristos. Cristo aqui no caso, né? Entre aspas. Tem até uma situação no vídeo em que ele está ali sentado num toco improvisado de madeira, provavelmente de frente para uma plateia, uma pequena plateia, não aparece a plateia, mas está ele aí, quando passa atrás dele, uma menininha empurrando a outra na cadeira de rodas. Aí a menininha que está empurrando vira-se para ele e pergunta: você que é Jesus Cristo? E ele diz: sim, sou eu sou Jesus Cristo. E a outra que estava na cadeira de roda olha para ele: mas não é mesmo. Coitada, até eu senti pena do moço. Aí todo mundo começou a rir, ele falou: um pouco de silêncio aqui seria até desejável, né? Ele pediu
para a plateia, né? Ou seja, nem aquela criancinha ele convenceu de que era Jesus, né? Bom, vamos ver o desenrolar, né? O fato é que ele está em plena atividade, viu, gente? A referência está ali embaixo. Eu, sinceramente, aconselho que pesquisemos mais. Ainda sobre falsos profetas, temos esse aqui, 666. Isso lembra alguma coisa, gente? Lembra o quê, gente? A besta, a famosa besta do Apocalipse, né? Bom, número 666. Vamos ver o que a besta tem a ver com isso tudo, ou as bestas. José Luiz de Jesus Miranda, é o Jesus Cristo hombre. Esse é o Jesus Cristo homem, segundo ele mesmo diz. Após uma pesquisa, ele descobriu que a cidade onde ele nasceu, que é Ponce, em Porto Rico, olha só, um era da Filipinas, ou de Porto Rico, tudo. De Porto Rico, ficava localizada sob o meridiano 66,6 e tatuou o número 666 no seu antebraço. O que é meridiano? Para aqueles que não estão familiarizados. É o globo terrestre como uma bola, né? Estabeleceram ali os estudiosos o marco zero, o meridiano de Greenwich, como se nós descascássemos e tirássemos a pele de uma laranja, e aqueles gomos como se fossem os meridianos. Ou seja, então, dali para cá foram se fazendo meridianos, estabelecendo-se linhas, e aqui passava sobre a cidade de Ponce, lá em Porto Rico, era a 66,6 graus da primeira linha, que era o meridiano de Greenwich. Bom, então esse 66,6, 66,6, ele, na cabeça dele era 666, o número da besta, e tatuou no antebraço. Fundou a igreja que se chama Governo de Deus na Terra. E os seguidores deles tatuam o número 666 no corpo. Gente, eu já tinha cansado de ver pessoas com esse número tatuado no pescoço, no antebraço, geralmente em algum local visível, né, na panturrilha, o número 666. E eu não sabia de que era. E a gente cansa de ver também atrás de carros estacionados esse número 666 tatuado. E a gente achava até estranho, porque por desconhecimento, não sabia do que era. Provavelmente seguidores desse senhor. Há quem diga que algumas pessoas tatuam o número... tatuam, no carro não se tatua, né, gente? Eu falei tatuar carro? Olha só como é que eu estou transtornado, né? Bom, adesivam, né? A gente vê muitos adesivos em carros, 666, e ouvi dizer que as pessoas colocam isso para não serem multadas, né? Mas vai que pega ali alguém de religião contrária, né? Então, é um risco. Bom, em todos os casos, ele afirma, Deus disse que o anticristo, ele é adepto do anticristo, né? Deus disse que o anticristo é a melhor pessoa na terra. Olha só o pensamento desse moço. O que o anticristo significa que não se deve olhar para Jesus Cristo, pois o anticristo, o anticristo, não era cristão. Jesus Cristo com a sua área, né? O céu, e o anticristo, né, na terra. Então, se é da terra, segundo a concepção dele, não deveria levantar os olhos para o Cristo, para o anticristo, sim olhar as coisas da terra, porque o anticristo, na concepção dele, era muito bom. Ora, gente, essa figura do anjo decaído, a gente tem lá na Gênese de Kardec, e vale a pena a gente dar uma olhadinha. Esse negócio de anjo decaído é uma coisa que não existe bem assim, não, né? Como dizem que o diabo era um anjo, né? Vivia ali lado a lado com Deus, e de repente fez uma besteira, foi condenado a viver num local ruim. Segundo ele, aqui é a terra, né? Aqui é a terra. Não é bem assim, não, mas segundo a ótica desse moço aqui, é assim que a coisa funciona. A previsão dele, no dia 1º de julho de 2012, não é aquela previsão dos maias, não. 1º de julho de 2012, já passou, foi lá atrás. Seus seguidores seriam transformados em novas criaturas junto com Cristo. Ou seja, seriam o quê? Arrebatados, abduzidos para outros, né? Eles sairiam da terra e iriam para viver junto com o Cristo, mas que não é o Cristo, não é Jesus. Não é o Jesus dele, é uma outra pessoa.
que seria esse representado pelo 666, né? As pessoas seriam tiradas da terra quando a terra fosse destruída no dia 1º de julho de 2012 e seriam levados. Isso eu vi reportagem na TV, as pessoas falando, não, eu estou protegido, eu tenho um número tatuado aqui. Ah, mas é assim que serão conhecidos? Sim, assim que seremos conhecidos, porque pelo número, a pessoa olhará e detectará, olha, você, Ana Lúcia, está com o número 666 tatuado aí. Não está não, né? Bom, ainda bem. Então você será arrebatada, né? Abduzida e vai para um local e será salva. O conceito dele. Gente, 1º de julho de 2012 já passou, eu não tenho número 66 aqui. Será que eu já morri, não sei? Dei até uns beliscões. Beliscão. Olha só, hein? Vou tomar água, isso é falta de água. Dei até um beliscão na capa. Beliscões. Nos fala Marcelo Turra, que é gago, mas nessa hora não gagueja. Obrigado, Marcelo. Isso é praga de madrinha. Mas aí, eu já até me belisquei e, na realidade, senti dor como qualquer um. Não desencarnei absolutamente. As perguntas, se alguém tiver, vamos deixar para uma outra oportunidade que eu vou dizer aqui. Qual será? Então, no dia 1º de julho de 2012, nada aconteceu. Então ficaram ali aquele monte de gente com o número 666 tatuado, e a tatuagem vai continuar, porque tatuagem para tirar é uma coisa difícil, né? E nada aconteceu ali. Isso ali também tem a referência, tá, gente? Mas não podíamos deixar o Brasil de fora, porque nós somos representados em todos os segmentos da sociedade, até nos falsos profetas, né? O Brasil é representado, e ali a altura. Álvaro Henrique Cristo Thaís, nasceu em Indaí, Santa Catarina, 1948, fundou a instituição Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade, chamada SOUST, né? Em 28 de fevereiro de 1982. Quem me chamou? Aí é por sua conta, comentário é por sua conta. Eu sou simplesmente um repórter aqui da coisa, não vou emitir comentário pessoal. Afirma ser a revelação de Jesus e seus membros vivem em sigilo. Fundou inicialmente em Curitiba, olha só, em Curitiba, né, lá no sul do país, mas mudou-se para Brasília, talvez lá a demanda seja maior, né, precisando ali de consulentes, né? Em 2006 mudou-se para Brasília. Em 1979 afirma ter tido a revelação de sua verdadeira identidade, que é Jesus. Revelaram para ele que ele era o próprio Jesus, né? E após ter feito jejum durante alguns dias em Santiago, qual Santiago? Santiago do Chile, aqui na América do Sul. Antes disso era conhecido como Yuri de Nostradamus, nome que adotou como vidente conselheiro, partidário, obviamente, divulgador das profecias de Nostradamus, que já deixou muita gente de cabelo em pé e ainda deixa até hoje, né? As pessoas místicas acham que tudo que acontece de catástrofe reportam lá a uma profecia de Nostradamus, que foi outro, né, que predisse um monte de coisa. Mas não vem o caso aqui estudarmos Nostradamus, vem o caso estudarmos os profetas, os falsos profetas da atualidade. Esse senhor é um representante. Agora, com a renúncia do Papa, foi ele para a imprensa anunciar que o Papa renunciou porque viu que ele era Jesus mesmo. Então, se Jesus estava aqui na Terra, não precisava de Papa. Olha só a cabeça do moço como funciona, né? Isso aí está na imprensa. Bom, temos mais? Temos. Nós não nos contentamos com um exemplo só, no Brasil tem mais. Luiz Pereira dos Santos, ex-porteiro de Teresina, no Piauí, anunciava o fim do mundo para 12/10 de 2012, né? Dia 12, antes do dia 21, até invertido os números, né? Mantinha 130 pessoas trancadas numa construção chamada Arca, numa alusão à Arca de Noé. Ou seja, ele vendia os ingressos para essa arca, a pessoa entrava na construção, não podia mais sair, né? Inclusive, alguns ali morreram 2, se não me engano, durante a reportagem mostrou. Ali embaixo tem uns links, viu, gente, para a reportagem, no rodapé. Não vou botar aqui porque são reportagens de emissoras e eu não pedi autorização, então não vou exibir, né? Não tenho autorização para exibir, mas os links estão ali, se vocês quiserem
né, consultar, depois eu vou deixar o link lá no site, todos podem consultar. Né? Então o fim do mundo não aconteceu, os parentes chamaram a polícia, né, temendo que ele envenenasse a todos. Né? Chamaram a polícia entrou lá, arrombou, 2 já tinham morrido, porque ficaram doentes lá, ele tratou com remédio feito com urina de rato. Né? Olha só, ele disse o remédio também era produzido no próprio local. Bonzinho, quer um remédio desse, Marcelo? Quais são as características do verdadeiro profeta? Né? Ora, gente, o verdadeiro profeta não vem para causar, né, aflição em ninguém. Já estudamos lá atrás que o verdadeiro profeta é aquele que vem para esclarecer, para trazer luz, para colocar para aqueles que ainda não conhecem os ensinamentos que ele já aprendeu. Não necessariamente para fazer predições, né, que também causam ali desconforto naquele. O cara fica ansioso, esperando a predição, capaz até de morrer antes, né? Ou seja, às vezes gastarem também todo o seu dinheiro para se protegerem de alguma coisa que nunca vai acontecer, não naquelas circunstâncias. Há falsos profetas na erraticidade, né? Ou seja, desencarnados, né? Aqueles mistificadores. Mas aí cabe um parênteses. O que é mistificação? A gente às vezes confunde mistificação, né, com divergência mediúnica. Né? Mistificação, divergência mediúnica. Eu tenho aqui na minha mão um instrumento que todo mundo conhece. Que é isso aqui? Uma chave de fenda, né? Então, se eu mostro essa chave de fenda aqui, trouxe no bolso, né? Como eu vim correndo, você como me espetei com ela. Se eu mostro a chave de fenda aqui para os senhores e senhoras, muitos podem dizer, olha, esse cabo é amarelo. Né? O outro achou, é amarelo ocre. O outro achou que é amarelo mais clarinho. Enfim, várias nuances do mesmo amarelo. Né? Cada um viu diferente, mas todo mundo viu o objeto e viu que esse objeto é uma chave de fenda. Né? Então, não importa se é amarelinho claro, amarelinho escuro, são divergências acerca do objeto. Mas vamos supor que isso aqui, quando eu mostrar a ponta, não é uma chave de fenda, pois não tem aqui, né, a ponta da chave de fenda. Ela teria aqui simplesmente uma ponta, né, aguda. Poderia ser uma suvela. Quem trabalha com couro sabe o que é uma suvela. Uma ponta, um objeto pontudo, parecido com a chave de fenda, mas que tem uma ponta aguda para furar o couro. Poderia ser também um furador de gelo. Não poderia? Parecido também com uma chave de fenda, mas do lado é uma ponta aguda. Ou seja, nesse caso, é uma mistificação. Eu estou praticando uma mistificação. Eu mostrei um objeto como se fosse uma chave de fenda, e na realidade aquele objeto é outro objeto, um furador de gelo. Né? Uma mistificação. Quando na interpretação de alguma coisa mediúnica, isso pode acontecer. Se acontece uma interpretação diferente aqui, lá por um médium diferente, é simplesmente uma divergência. A mensagem não mudou, tem características diferentes. Mas se, na realidade, é uma mensagem que se faz passar por outra, aí já é uma mistificação. Uma mistificação. Não precisamos nos alongar, basta lermos o final do livro dos médiuns, né? Tem um capítulo lá com mensagens apócrifas, com mistificações. Leiam no livro dos médiuns o final, tem até Jesus dando mensagem. Aquela mensagem é de Jesus? Obviamente que não. Kardec a colocou ali para que nós olhássemos como os espíritos mistificadores procedem. Então tem mistificadores do lado daqui, né, querendo se passar por alguém que não é, e tem mistificadores do lado de lá, espíritos querendo se passar por outros que absolutamente não são, né, para nos trazer informações trocadas a fim de nos deixarem aqui malucos. Falemos um pouquinho rapidamente sobre os calendários maia. A civilização maia foi uma cultura mesoamericana pré-colombiana, ou seja, antes de Colombo, notável por sua língua escrita, né, tinha um sistema escrito muito bom, e também a parte oral, o sistema falado também era muito bom, tinha um grau de eficiência enorme, vocabulário extenso. Era assim do velho mundo o idioma
mais completo que tinha por aqui era o idioma dos maias, né? E tinha uma arte também vasta, arquitetura, matemática e o sistema astronômico. Gente, o Sol, a Lua, a natureza, né, rege muitas coisas, muitas atividades dos seres humanos. Perguntem para um agricultor qual a melhor lua para plantar determinado produto e ele vai lhe dizer. Pergunte para um pescador qual a melhor lua para que ele saia para fazer uma pescaria e ele também vai nos informar. A lua é para nós hoje, sociedade ocidental, de suma importância, mas isso já está documentado nos nossos modernos calendários. Nós não precisamos ficar olhando o céu para descobrir, nem fazendo contas matemáticas, pois já recebemos tudo mastigadinho. Os maias não eram bem assim, dominavam isso, mas também a escrita deles, a tecnologia era limitada, né? Avançada em algum ponto, limitada em outro, e escreviam na pedra. E ali fizeram um tal calendário que terminava em 21 de dezembro de 2012. Isso gerou uma verdadeira maluquice na raça humana, porque achavam que o mundo ia terminar no dia 21 de dezembro, porque o calendário maia terminou nesse dia. E muita gente vendeu tudo que tinha, migrou para os locais estratégicos, uns para o alto, outros foram lá para a terra dos maias, onde os maias habitavam, que era ali a América Central, sul do México, Guatemala, Honduras, El Salvador, aquela área ali, por perto, né? Foram para aquelas áreas querendo se salvar, se proteger de alguma coisa. Outros pagaram fortunas para ficarem enterrados em abrigos. E não aconteceu fim do mundo nenhum. Por quê? Já paramos para nos perguntarmos, por exemplo, se os maias pararam de escrever em 21 de dezembro de 2012 porque a pedra acabou? Né? Ou porque aquilo ali poderia representar o final de um ciclo, como é para nós, por exemplo, o final de um ano, ou o final de um mês, ou o final de uma estação? Sim, é provável que ele representasse o final de um ciclo. Inclusive, em escavações na Guatemala já acharam calendários, né, com datas além de 21 de dezembro de 2012. Então isso aí absolutamente não procede. Mas como uma civilização tão avançada conseguiu se extinguir? Opa! Eu disse aqui, ó, entrei esse dedo nervoso, o Brasil também está bem representado nessa área. Nós também temos o nosso calendário maia, né? Os maias aqui no Brasil, e também não cumpriram muito bem seu papel, não. O de lá falhou no final do mundo, e o daqui diziam que falhava sempre, quando marcavam um show, né? A pessoa ficava tremendo, e às vezes ele não aparecia e tal. Mas eu mostrei esse calendário aí, não foi à toa, não. Né? Obviamente isso aí é uma brincadeira. O Tim Maia era uma pessoa que tinha um lado humano muito grande, auxiliava muitas crianças pobres. Eu fiquei até surpreso quando eu vi uma reportagem sobre isso, né? Muitas crianças pobres tinham um lado humano maravilhoso, né? A gente colocou no intuito de brincadeira, mas também tem uma função. A gente está aqui, não tem direito à pergunta da plateia, obviamente, há dúvidas, mas não há espaço para essa pergunta. Mas no dia 1º de abril, e não é pegadinha não, 1º de abril mesmo, está ali no calendário, a gente vai estar no programa Espiritismo em Foco, né, no canal 8 aqui da TV local, também transmitido ao vivo em www.espiritismoemfoco.com.br, com esse mesmo tema. E ali sim, podemos receber perguntas à vontade, tanto por telefone quanto pela internet, né, que Renato agora é uma pessoa moderna, modernizada, sempre foi moderno, mas está avançando nesses modernismos. Gente, quando será o fim do mundo? Vai ter esse fim? Claro que vai. Mas não precisa ficar suando frio, não. Vai ser daqui a 5 bilhões de anos, 4 bilhões e meio a 5 bilhões de anos. Porque o Sol está na sua meia-vida. Né? Na metade da vida dele, é um senhor de meia-idade, o Sol. 4 bilhões e meio de anos. Quando ele passa, daqui a mais 4 bilhões e meio de anos, o Sol vai sumir. Consequentemente, os planetas, né, também terão seu fim físico. Bom, não precisamos ficar preocupados. Eu acho que numa vida só a gente não vai viver esse tempo todo, né? Mas quando some uma civilização como os maias? Falávamos há pouco que antigamente éramos conhecidos pelo nome dos nossos pais, né? E Sirene até falou o nome do pai, que eu já esqueci, Sirene.
Ovídio. Então, Ovídio era o pai de Cirene. Ela já foi conhecida como Cirene de Ovídio, né? Eu já fui conhecido pelo nome do meu pai, Paulo Jorge Falinho, que era conhecido como Falinho de Chico Chumbinho, e assim por diante. Até hoje a gente fala Aline de Seu Beto, né? Seu Beto já desencarnou, foi presidente da casa, mas a gente se refere coisas típicas da cidade de interior. Quando isso deixa de existir? Quando as culturas de fora vão se apoderando daquela cultura regional. Como os maias sumiram? Porque eles deram terreno à cultura, principalmente dos espanhóis, né? Dos espanhóis. Foram trazendo sua cultura, a cultura do Maia foi aniquilando, né? A tal ponto de sumir. Não sumiram ainda. Há locais com a cultura Maia muito ativa na América Central, né? Muito presente. Mas ela foi diminuindo, perdendo força. Gente, nós queremos a tal da globalização. Nós temos a globalização em tudo. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com esse nosso relacionamento com essa situação global. Tanto as religiões vão perdendo suas características através de sincretismo, muitas vezes processados de maneira não muito programada, né? Perdem suas características fundamentais, quantos os povos às vezes vão sumindo, civilizações inteiras, por conta de uma cultura mais intensa do que a deles, que vai tomando terreno. Nos diz um poeta popular: eu só boto bip-bop no meu samba se o tio Sam tocar um tamborim. Quando ele pegar no pandeiro ou na zabumba e aprender que samba não é rumba, né? Miami misturarei com Copacabana e chiclete eu misturo com banana. E o meu samba vai ficar assim. Se não tomar cuidado, vai ficar assim, todo deformado. Tão deformado até a tal ponto de eu não saber se é samba ou se é rumba. E vai ser muito fácil eu ver bip-bop no meu samba, mas dificilmente eu verei o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Hoje em dia, vemos nas festas juninas funk, enfim, uma série de músicas de países que não são nossos, quando na realidade era um regionalismo. Se nós, brasileiros, nós os educadores, não é fechar os olhos para as culturas exteriores, mantemos aberto, a globalização é necessária, mas havemos também de manter nossas raízes culturais, de modo que nós tenhamos sempre um caminhar em linha reta, como nos recomenda Jesus que tenhamos, né? Dando a mão a todos, pois somos todos irmãos, mas mantendo nossas raízes. Que Jesus nos ampare hoje e sempre nos auxilie nessa difícil missão.